Meus irmãos e amigos, eu vos saúdo na graça de Jesus Cristo. É momento com a palavra, a perseguição da igreja pelo Império Romano. Apocalipse capítulo 1, 5, 18 diz assim: E de Jesus Cristo, que é a testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes, para que via a Deus seu Pai e Ele, portanto, sejam o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que ultrapassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso companheiro do sofrimento, do reino e na perseverança da fé em Jesus, estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma forte voz, como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros alguém semelhante a um ser humano, vestido com uma longa túnica que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos como uma chama de fogo. Seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e a sua voz como um som de muitas águas. Tinha na sua mão direita 7 estrelas. Da sua boca saía uma espada como 2 gumes afiados. O seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o que vive. Estive morto, mas que estou vivo por toda a eternidade, e possuo a chave da morte e do inferno. Este livro é um livro teofânico e foi escrito por João na ilha de Pátmos. Essa ilha ficava no Mar Egeu. Atualmente pertence à Grécia, mas no tempo de João foi propriedade do Império Romano, na Ásia Menor, onde eram bandidos colocados ali, presos políticos também, criminosos. Isso foi cerca de 93 depois de Cristo. Esses foram os dias mais sombrios da igreja, que é a igreja primitiva, começando com Nero no comando do império em 54 depois de Cristo. Já tinham passado por lá, pelo poder, César Augusto, Tibério César, Calígula e Cláudio. Nero era cruel, devasso e opressor,
impiedoso, mandando matar a sua própria mãe. Ele representava uma nuvem escura, pronunciando uma grande tempestade sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. 10 anos depois, ele assume o poder em 17 de junho de 64 depois de Cristo. E uma tragédia acontece no Império, na cidade eterna, que é a cidade do Império Romano, com mais de 10 milhões de habitantes, foi incendiada de uma forma criminal, uma forma criminosa, foi incendiada a cidade de Roma. 7 dias e 6 noites queimando. O incêndio onde os 14 bairros foram completamente destruídos pelas chamas. O imperador mandou incendiar a cidade para culpar os cristãos. E aí começa o massacre. Cristãos incendiados vivos para eliminar a noite escura daquele império. 2 anos depois explode a guerra judaica em Israel, quando os zelotes se rebelam contra o império e Nero manda Tito Flávio, o general Tito, para Cesareia Marítima para contornar aquela situação. Mas 2 anos depois, Nero César é deposto pelo Senado e ele mesmo se suicida e o general Tito assume o poder, construindo ali o Coliseu de Roma, que é chamado o Teatro da Morte, onde nossos irmãos foram devorados na arena por feras, animais ferozes, onde a igreja é mais perseguida nos últimos dias. Coreia do Norte, Somália, Líbia, Irã, Afeganistão e Sudão. Lá, ser cristão é ser criminoso. Muitos são mortos por causa da sua fé. Entraram também para essa lista, chamada Lista Mundial da Organização Portas Abertas: Paquistão, Índia, Síria, Arábia Saudita e Iraque. Mas é preciso ser fiel até a morte. Que Deus abençoe.